Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 100 de 180, Queixumes. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos novamente, agora com o capítulo 100. O livro possui 180, nós estamos no capítulo 100. E, para quem leu ou estudou a lição anterior, a 99, ela fala de reclamações. E esta fala de queixumes. Então, parece a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. Esta passagem que Emmanuel utilizou, anotada por Tiago, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Então, Tiago, ele diz que quando você se queixa, você está se colocando na condição de ser reprovado. E Emmanuel vai nos explicar melhor o que quis dizer o apóstolo Tiago. Ele começa dizendo: cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Olha,
Se tivesse somente essa frase, já seria motivo de nós refletirmos muito. E agora é só o começo da lição. Então, Emmanuel está afirmando que cada vez que nossos lábios cedem aos impulsos da queixa, isto é, quase sempre, cada vez que estamos cedendo a esses impulsos, nos queixando uns dos outros, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Então, quando nós nos queixamos dos outros, no íntimo nós estamos julgando a nós mesmos, a nossa vida. Pode parecer uma coisa estranha nós estarmos nos queixando do outro e, na verdade, falando da nossa própria vida. E, na verdade, é isso que vai ocorrer. Ele continua dizendo, observa assim a ti mesmo e deixe que a consciência te vigie a palavra. Então, antes de você se queixar do outro, você observa a sua consciência. E você, então, vigia a sua palavra para você não se queixar do outro. Continua dizendo, se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. Então, quando você ver uma pessoa que esteja faltando com outra, você tem que recordar quantas vezes você igualmente faltou com o próximo. Isso aqui é muito interessante porque nos lembra aquela passagem de Jesus que fala sobre isto. Quando ele disse que você está vendo um cisco no olho do seu irmão e não está vendo uma trave no seu. A trave é uma peça enorme de madeira do telhado. Então, você tem essa possibilidade, essa capacidade de ver um pequeno defeito no outro, não é? Pequeno defeito no outro, mas não vê aquele grande defeito em si mesmo. Foi isso que Jesus disse, e é mais ou menos isso que Emmanuel está dizendo aqui, ó, que nós acabamos de exagerar, não é? Então, você vê uma pessoa em falta com a outra, aí você vai como se defender aquela pessoa que está sendo ofendida. E aí você exagera a falta do outro. Veja bem que interessante. Então você tem que pensar quantas vezes você faltou com o próximo. Porque quando você pensa isso, você vê que também você precisa perdoar o outro. Porque você também foi perdoado. E continua dizendo, e assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através do teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Então, ele diz que nós temos que agradecer àqueles em que nós erramos com eles. Então, assim como agradeceste, ele está dizendo como se nós fizéssemos, não é? O quantos te desculparam os senões da conduta, isto é, os erros que nós cometemos com eles, na confiança de que nós iríamos nos melhorar com o tempo. Veja bem, porque quando a pessoa desculpa a outra, é porque ela sabe perfeitamente que ela está errando, mas com o tempo ela vai melhorar, não é? E ele diz, ampara também o irmão caído. Então, além de você pensar assim, você tem que amparar o irmão caído no erro, através do seu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga.
Porque se você assim o fizer, naturalmente ele vai bem dizer de você, não é? Continua dizendo, se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas. Então agora já está falando uma coisa direta. No parágrafo anterior, ele falou, você vendo uma pessoa sendo ofendida por outra. Agora aqui ele está falando de um companheiro que está te ofendendo. Ele diz para você não confiar em reações descabidas, ou seja, que se ele te ofendeu, você não reaja automaticamente àquilo. Realmente nós nunca devemos falar de pronto, devemos falar coisas sujeitas a um problema. Nós temos que sempre ter paciência e falar na hora exata, na hora certa. Então, se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. Veja bem, é a lei natural de Deus. Quando você está sendo ofendido, você tem que realmente pensar nisso, refletindo no quanto que você já feriu. Porque, na verdade, somos todos ignorantes, todos carecedores do amor de Jesus, de educação. E continua dizendo, e assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo mal, a fim de que se ele restaure e te abençoe a grandeza do Espírito. No parágrafo anterior, como eu disse, ele fala de você estar vendo uma pessoa sendo ofendida por outra. E aqui é a pessoa ofendendo a você mesma. Então, você tem que ter esse pensamento. Assim como te rejubilaste, ou seja, assim como você se alegrou, ficou feliz, diante de todos aqueles que esqueceram os golpes que você proferiu a eles, não é? Na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude. Então eles tinham certeza que você, embora tenha errado, você iria reconsiderar aquela sua atitude. E, portanto, você iria aprender. Auxilia também um amigo que se fez instrumento de tua dor. Então, ele nos incita que nós procuremos este amigo que nos feriu e que nós possamos auxiliá-lo. É difícil, nós não acostumamos a fazer isto, não é? Nós acostumamos assim, uma pessoa nos ofende e nós viramos a nossa convivência com ele, já não queremos mais ter a convivência e fica por isso mesmo, não é assim? Mas Emmanuel nos diz que devemos fazer diferente. Nós temos que fazer diferente, nós temos que reconsiderar que já fomos também perdoados, essa é a palavra, não é? Então fomos perdoados e, portanto, que temos que perdoar. E que ele foi instrumento. Olha que coisa, ele foi instrumento. Quando eu vejo essa palavra, ou ouço, todos nós somos instrumentos da providência divina. E, às vezes, nós achamos que uma pessoa não está sendo instrumento da providência divina porque está nos ofendendo. Mas, na verdade, está. É para que nós possamos reconsiderar o quanto nós ofendemos aos outros. É exatamente isto. É a lei de causa e efeito. Ele vai e volta. Então, por isso que nós temos que reconsiderar a nossa atitude e auxiliar este amigo que se fez instrumento da nossa dor, não é? Veio trazer a dor. Através do ouvido, ou seja, do esquecimento de todo o mal
que nós possamos esquecer todo o mal, a fim de que ele se restaure. Então ele tem que se restaurar, assim como outras pessoas fizeram com você. Então você vai ter que se restaurar, e ele também. E te abençoe a grandeza do Espírito. Então ele vai agradecer a grandeza do seu Espírito, quando assim você proceder em relação a ele. Na conclusão, Emmanuel diz assim: em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. Então veja bem, quando você estiver junto com pessoas e que você estiver ali sendo convidado, não é, a examinar o comportamento de alguma pessoa, normalmente políticos ou outras coisas que seja, e então ele está sendo ali examinado a censura alheia. Aí nós vamos contribuir em julgando, mais uma vez, nós temos que vasculhar o nosso íntimo. E nós vamos concluir se nós talvez teríamos praticado erros maiores no lugar dele. Por que não? Como que você vai saber que você não cometeria aqueles erros que ele cometeu? E baseado em quê? Porque você não conhece. Você talvez te conheça algum pouco, não é? E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, é a lei de causa e efeito. Quando nós fazemos essa censura, esse julgamento, nós estamos intimando a nós mesmos, automaticamente, a viver um nível mais alto e fazer coisa melhor. Então, por isto é que nós temos que perceber a grandeza da lição, para que possamos assimilar esta lição, e deixar de fazer qualquer tipo de julgamento, qualquer queixa em relação ao outro, porque isto só vai nos comprometer. Só comprometer. Emmanuel foi muito claro nas suas colocações e espero que você, assim como eu, diante dessa lição, vou modificar mais uma vez a minha vida. Temos que modificar, porque em cada conhecimento que aqui adquirimos, mais responsabilidades. Nós estamos tendo responsabilidades. Amanhã não podemos dizer que não sabíamos. Sabíamos, aqui estudamos. Mas, por outro lado, nós estamos saindo das trevas e indo para a luz. É exatamente esse pensamento que temos que ter. Para mim foi muito importante, espero que tenha sido para você também. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.